E olha só, Brasil, na Rússia, Janja e Lula passam vergonha internacional. Imperdível, pessoal. E ainda, aqui no Brasil, ministro Barroso comete uma grande gafe e ri da cara do povo brasileiro. E o que ele fez agora é pior do que aquela fala dele, perdeu o mané, que ele falou ali nos Estados Unidos com o patriota. Veja agora que absurdos, pessoal. Realmente estamos vivendo em um estado de exceção nesse país. Confira agora quem vai trazer para nós é o advogado, jurista, Dr. Couto de Novaes. Preste atenção na fala dele, dá um like nesse vídeo, voltamos em seguida. Vocês viram a Janja? Jantar de gala com Putin? Lá na Rússia, ganhou um buquê de rosas vermelhas imensas do Putin e o Lula ficou como fez daquela vez com o Macron. Entrou em pane e aí sentaram lá na mesa, cococó, kkk, kkk, né? É claro, duas tradutoras do lado, a Janja também com um tradutor. A nossa fazenda tem vários produtos, a nossa Fazenda Brasil tem vários produtos que interessam a Rússia, principalmente do ponto de vista geopolítico. Então, às vezes nós temos que receber em casa ou no nosso ambiente de trabalho pessoas que não suportamos muito, mas isto é pelos negócios. Que cafona isto, cara. Quando o Lula e a Janja, que estava como sempre sem as devidas pregas sociais, né, sem as devidas amarras sociais, estava toda soltinha, serelepe, nos envergonhando a todos, quando eles estão lá. Reunidos com quem? Com o ditador de Cuba, com o da Venezuela, com o da China, com o da Nicarágua, etc, 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 etc. Não sei se, de repente, até certamente da Coreia do Norte estava lá. Africanos, democradores africanos, asiáticos, etc, etc, etc. O Lula mostra bem com quem está. Não há mais dúvida. Estamos com o eixo do democraduras árabes, etc, etc, etc. Muito bem, lá estão eles. Meus amigos, eu quero falar de uma coisa. No Brasil nós estamos vivendo uma democracia muito diferentona. Vocês se recordam que algumas pessoas chegaram até a vislumbrar que aquilo poderia configurar uma tentativa de homicídio na modalidade dólar eventual, assumindo o risco de causar mal a Bolsonaro, mal com resultado de... O quê? A determinação que Bolsonaro fosse intimado e citado dentro de uma UTI. Aquilo causou espasmos, aquilo causou repulsa no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu próprio aqui defendi aquela senhora, a oficial de justiça que esteve entrando naquele leito de UTI para intimar o ex-presidente. Eu defendi. Eu disse, ela está apenas fazendo seu dever. Muitos diziam, mas é uma ordem manifestamente legal. Sim, mas... qual servidor público no Brasil hoje vai desobedecer uma ordem manifestamente legal de Sua Excelência? Eu disse. Vejam, depois o próprio sindicato dela veio dizer que é legal a ordem. Mentira, é ilegal. Mas tudo bem, sindicato a gente sabe como funciona. Entretanto, ela era uma oficial de justiça, uma servidora pública que estava fazendo o seu papel. Tá bom, tá. Então ela não precisa ser homenageada. Ela não precisa ser homenageada, vou repetir, ela não precisa, uma oficial de justiça, sobretudo uma que foi cumprir uma ordem legal, intimar alguém numa UTI. Um servidor público não precisa ser homenageado por fazer o seu papel, a sua obrigação. Por que eu estou dizendo isso? Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia receberam no gabinete, acho que do Barroso, no Supremo, a oficial de justiça para homenagear, para agradar, para não sei o quê, e disseram que após ela realizar a intimação foi vítima de machismo. Como se diz no Nordeste, façam-me uma garapa, rapaz, com maracujá do mato. Olha, isso não é apenas cafonice, não. Isto é um estado fascistoide, eu não posso falar a palavra. Me respondam aí, por que é que o presidente da Suprema Corte do Brasil, junto com a Carmen Lúcia, outra ministra, tem que receber em seu gabinete um oficial que foi intimar, colocando em risco de morte o paciente no UTI, qual seja o Bolsonaro, mas podia ser qualquer outro.
Por que tem que trazer essa senhora à evidência? Por que tem que afagá-la? Por que tem que homenageá-la? Transformá-la em uma super-heroína por isso? A democracia do senhor Barroso é uma democracia muito de manés mesmo. A bondade do bom Barroso é uma bondade muito chifrinho. Nós devemos ligar os nossos radares de desconfiômetro desse sujeito. Nunca vi isso, a não ser numa republiqueta de quinta categoria. Isto é para escandalizar. Isto é para alquebrar a moral do povo, para confundir a mente do povo. Quem mandou cometeu uma ilicitude, quem cumpriu, ela cometeu uma ilicitude e agora o presidente da corte a recebe para mostrar à nação a normalização e a premiação de uma ilicitude. Está aqui, no Poder 360, Barroso presta solidariedade ao oficial que intimou Bolsonaro na UTI. Por que solidariedade? Se está tudo certo, por que tem que prestar solidariedade? Segundo o presidente do STF, Elo, né, Cristiane Oliveira foi alvo de constrangimento no exercício da função. Qual constrangimento? Quem está sendo vítima de constrangimento todos os dias no Brasil são os brasileiros de bem. Essa atitude rocambolesca, quixotesca. Aliás, ele gosta de Dom Quixote de la Mancha, ele tem uma escultura lá no gabinete dele. Esta atitude, sim, constrange a população brasileira. Mas isto vai acabar. O bom é que estas coisas não duram para sempre. Estas figuras derretem, essas figuras apodrecem. Me lembro de um professor que, certa vez, quando fazendo mestrado em Nova York, observou que um artista fez uma imagem de uma mulher lindíssima, muito realista, tudo com material orgânico. Ficava lá no Central Park. Então, quando ele passava a pé, primeiro dia estava a mulher linda, feita de material orgânico, linda a escultura. Segundo dia, aquilo já começava ali a ficar meio estranho, material orgânico. Terceiro, quarto dia, ela apodreceu. Estas figuras exóticas, institucionais inclusive, apodrecem, não duram para sempre. Algumas são tão que elas apodrecem ainda mais rápido. A democracia que eles instauraram apodrecerá rapidamente. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, recebeu na quarta-feira o oficial de justiça Cristiane, nem vou ler o nome dessa mulher, que intimou Bolsonaro quando o ex-presidente estava no hospital na UTI. A ocasião foi gravada em vídeo enquanto o político reclamava ser abordado. Qual é o problema dele gravar? Ela que adentrou no local que ela não podia adentrar. Um local privado, com autorização, então, o paciente. Qual é o problema dele gravar? Ela é uma servidora pública, estava fazendo algo de errado? E vocês acham que não, então por que tem que gravar? Para justificar a intimação, o STF informou que todos os demais réus da tentativa de golpe já haviam sido notificados. E daí? No caso de Bolsonaro, a corte decidiu aguardar uma ocasião que ele pudesse ser abordado pelo oficial de justiça. Por quê? Porque ele fez uma live familiar, ele já podia? O Alexandre disse? Bom, de acordo com nota do STF, só porque o STF fez uma nota dizendo que a mulher foi alvo de constrangimento no exercício da função, o Barroso prestou solidariedade a Cristiane e afirmou que todo o tribunal tem orgulho do trabalho dos oficiais de justiça. Nesses tempos eles estão mostrando serviço mesmo, né? Que contribui para garantir o devido processo legal. Estamos vendo como é devido processo legal? Um processo onde se intima um paciente numa UTI. Isso é devido processo legal na democracia do Barrosinho que odeia manés. Perdeu mané. Agora é a democracia, faça o que quiser. Eu errei no português só para rimar, não posso perder a rima. Disse Barroso, que ele fala, não se escreve. Somos solidários e estamos ao lado de vocês para garantir o apoio e o suporte necessário para o cumprimento das funções que são essenciais ao Supremo Tribunal Federal. Vocês viram, não são essenciais ao Brasil, são essenciais ao Supremo Tribunal Federal. Virou um deus pagão. Não é? Não tem a estátua que a mulher foi condenada de 14 anos, sei lá quantos anos, porque
colocou um negócio lá que podia lavar com água e sabão, o STF se tornou um deus pagão. Aliás, na Roma antiga, os Césares não eram deus. No Egito, o faraó não era deus. Não era nem representante, não era deus. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês viram que, eu, no geral, faço com um pouco de humor, mas eu estou irritado nesse vídeo. E depois vocês não entendem porque eu começo o vídeo dizendo: um abraço daqui da Venezuela do Sul. Porque aqui, a nossa Venezuela está pior do que aquela do Norte. Deixe comentários bonitos, igual eu, sou um cidadão bonito, dono desse canal. Deixe comentários bonitos como eu. Vocês não concordam que eu sou bonito? Muito bem, compartilhem também. Pois é, Brasil, o país está mesmo de cabeça para baixo e não é somente ali no judiciário, porque, olha só, o Roberto Jefferson, aquele lá que recebeu a Polícia Federal na sua casa com tiros, isso mesmo, ele foi mandado para casa, voltou para casa. E tem uma outra pessoa que foi condenada e pode ir para a cadeia. Olha só que coisa, Carla Zambelli, deputada do PL. Enquanto o Roberto Jefferson volta para casa, Carla Zambelli é que vai para a cadeia. Vamos saber dessa história agora. Quem vai trazer para nós aqui é o jornalista Alexandre Garcia. O clima está tenso ali em Brasília. Eles querem prender o máximo de representantes da direita possível e dessa vez é a vez da Carla Zambelli. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, pessoal, para ver outras matérias como essa. Veja só a matéria e voltamos em seguida. Bom, o primeiro assunto de hoje, Roberto Jefferson indo para casa. Ele passou 2 anos no hospital. No dia da prisão dele, ele reagiu. Ele atirou de fuzil no carro da Polícia Federal, ele jogou uma granada de efeito moral. Estilhaços feriram 2 policiais. Ficou preso, depois foi para o hospital. 2 anos de hospital. Agora indo para casa. Não tem como a gente não lembrar que foi ele que disparou no governo Lula, no primeiro mandato, já no primeiro mandato, a existência de corrupção. O mensalão lá nos Correios derrubou José Dirceu por causa disso. Roberto Jefferson. E Carla Zambelli está sendo condenada pela primeira turma do Supremo. Interessante que a primeira turma condena, mesmo tendo votos menos da metade do Supremo. O Supremo são 11, a primeira turma são 5. Há 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos de prisão para ficar inelegível, ela que teve quase 1 milhão de votos lá em São Paulo. Está sendo retirado o mandato dado para ela por quase 1 milhão de eleitores de São Paulo. A acusação principal é de união com o hacker, aquele Delgatti, Walter Delgatti, que está com 8 anos, que ela teria incitado o Walter Delgatti, teria sido mandante, para entrar no Conselho Nacional de Justiça, entrou lá, foi posto nas redes um pedido de prisão de Alexandre de Moraes, assinado pela ordem do próprio Alexandre de Moraes. E também por aquela história, aí não é o caso, mas teve aquela história da pistola atrás de um jornalista que a ofendeu. Eu não sei por que o jornalista se mete nessas coisas. Eu sou jornalista, não tenho nem time de futebol. Bom, mas enfim, atrapalhou muito Bolsonaro, porque foi véspera de eleição que fez aquilo. Mas se ela está sendo condenada é porque a Câmara deixou. Não é o caso de Ramagem. Bom, e o caso de Ramagem é a nossa conversa seguinte. É muito estranho, né? Essa separação foi decidida por unanimidade, de novo por 5, num total de 11, primeira turma, que, ok, vamos seguir a ordem da Câmara, por 315 votos, vira lei, a suspensão da ação, mas só contra Ramagem, e só contra acusações de crimes cometidos depois da diplomação. Ou seja, ele vai ser processado
por destruição, dano ao patrimônio público, dano violento ao patrimônio público. Eu não sei, eu não vi ele quebrando nada. Não apareceu nenhuma imagem, não sei. Né? Agora, o mistério todo é o seguinte, isso é uma coisa mística até, né? Porque o Supremo está considerando que existem 2 Alexandres Ramagem. Um pessoa física e um pessoa jurídica de direito público, né? Deputado. Deputado federal com mandato popular. Esse não pode ser processado, o outro pode. Se for condenado, quem é que vai para a cadeia? Né? E é golpe de Estado, cujos indícios são uma folha seria minuta de estado de sítio, que não está assinada, e que todo mundo sabe que estado de sítio tem que passar pelo Congresso com voto da maioria. Né? E o resto é conversa. Então, é uma coisa muito, muito estranha. E que continuam sobre os outros 33 desse grupo. Continuam, mas como? Agora não tem mais alguém com foro privilegiado no grupo. Teria que ir para a primeira instância. Claro que não vai, porque ninguém está indo para a primeira instância como deveria ir. Isso é um fato muito grave contra uma cláusula pétrea que está no artigo 5º da Constituição, que fala em amplo direito de defesa. Porque estar no Supremo, estar na primeira instância é diferente. Quem está no Supremo só tem recurso ao próprio Supremo, ao próprio condenador. Na primeira instância, não. Vai para exame na segunda instância, no Tribunal Regional. Depois ainda pode ir para a terceira instância, no Tribunal Superior de Justiça. Depois ainda tem a 4ª instância, que é a instância, digamos, constitucional, que é o Supremo, que é um tribunal constitucional, e não um tribunal penal criminal. Né? Claro, vão dizer quem pode o mais, pode o menos. Né? Se o Supremo é o máximo, ele pode fazer lá o pequenininho também. É o que está pensando o Supremo. Só que tem o amplo direito de defesa nesse caminho, que é essencial, que faz parte até do direito natural. Né? Bom, aí a Câmara teve 315 votos. Bom, eu esqueci das outras coisas, né? Que o juiz lá, um é vítima, os outros são desafetos, o Moraes é vítima, não podia julgar, e é o relator. O Moraes, o Dino, né? É desafeto de no mínimo um deles, que é o Bolsonaro. Né? Barroso disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso já significaria impedimento de estar lá no Supremo. Né? Enfim. E mais essa história de que não dá metade, não dá metade mais um, né? Não dá maioria. Esses 315 votos foi uma reação do Legislativo a intromissões do Supremo, legislando sobre casamento de pessoas do mesmo sexo, legislando sobre aborto, sobre quantidade de droga. Né? Tudo isso é questão de legislativo. O que o Supremo pode fazer, sim, existe uma ação especial para isso, é o Supremo declarar: olha, está precisando legislar sobre isso aqui, tem um vazio aqui, tem um vácuo. O Legislativo tem que legislar sobre isso. Isso sim pode fazer. Né? Agora, faltou falar sobre a Zambelli, que ela sendo condenada, a cassação do mandato tem que passar pela Câmara. Vamos ver o que isso pode acontecer. E só para terminar, né? Lula está lá na China agora. Está lá na China com Xi Jinping e os esquerdistas da América Latina. Tem uma reunião lá. O chinês, claro, deve estar feliz da vida. Está lá com seu quintal latino-americano. Lá em Moscou foi um desgaste no Brasil,
porque ele pôs flores para o soldado soviético e não pôs flores para o soldado brasileiro. Tinha tempo, porque no Brasil, dia da vitória, nossa, com os aliados, é 8 de janeiro. E lá, os soviéticos consideram janeiro não, maio de 45. E os soviéticos consideram 9, porque foi no dia seguinte em Berlim que um outro general, o Yoder já havia assinado, um outro general assinou lá com um general russo, que foi o primeiro a chegar em Berlim porque seguraram o Patton. Né? Questões políticas, não, o Patton não vai. O Patton teria chegado em Berlim tranquilo. E certamente a recepção com a população seria outra. Né? Mas, enfim, e deu vexame em Moscou, nosso presidente. Porque na hora das flores já era terceira fila, terceira linha de importância. Na hora das homenagens pela guerra, não entrou Brasil, embora o Brasil fosse aliado. A Rússia, a União Soviética fazia parte dos aliados. Estavam lá outros, embora não estivessem lá os europeus. Os europeus não foram, a França não foi, nem o Reino Unido. Por exemplo, 2 aliados importantes que dividiram Berlim com os soviéticos. E ficou lá em secundário, lá no desfile para aplaudir as armas soviéticas armas russas que estão esmagando os ucranianos. Ele estava na segunda fila, lá atrás. Grandes atenções de Putin com o chinês, é óbvio. Mostrou-se ali a formação de um eixo anti-americano. A gente, com isso, trai toda uma história de aliança com os Estados Unidos, né, que foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil. Pois é, pessoal, realmente o Lula e a Janja, quando eles viajam, eles fazem 2 coisas, sempre fazem isso. A primeira é gastar dinheiro público de forma desnecessária, ficando em hotéis, em suítes super luxuosas, levando uma comitiva gigantesca, gastando o seu dinheiro e o meu dinheiro à toa. A segunda coisa que eles fazem quando vão lá para fora é passar vergonha, como agora, por exemplo, ali, né? Olha só, pessoal, enquanto a Rússia está em guerra ali, né, com a Ucrânia, né, o Lula devia fazer um papel ali de diplomacia, né, de pacificação, e não o fez, né? Pelo contrário, estava ali se reunindo ali com os ditadores, com Xi Jinping, com o ditador da Noruega, com o próprio Putin mesmo. Tudo isso parece que é um grande fórum de São Paulo, só que realizado lá na Rússia, né, a nível global. Agora é um fórum do PT, né, do comunismo, do socialismo a nível global. E é lógico, né, o que eles querem decidir ali é o futuro dos países envolvidos nesse bloco, né? E com certeza já estão arquitetando ali para as eleições de 2026. Pessoal, vamos e venhamos. Se você pensa mesmo que a política aqui nacional, nós só podemos falar até aqui, ó, a política nacional aqui do Brasil, ela é regida somente pelo seu votozinho que você vai ali, aperta o verdinho ali, confirma, você está muito enganado e é muito ingênuo. Na verdade, quem decide tudo, quem resolve tudo, são eles lá em cima, os senhores do poder, essa turma que o Lula foi se reunir lá. O Lula é café pequeno perto desse povo. Então, eles é que decidem tudo. Por um lado, nós temos eles. Por outro lado, nós temos Donald Trump, Elon Musk e outra força grande fazendo uma resistência e uma queda de braço com a esquerda mundial, né? Querendo justamente voltar ao poder aí à direita para poder colocar ordem nas coisas, né? E aí, nós tivemos, olha que absurdo, né? O que falou aí o Dr. Couto Novaes. Olha que absurdo. O Barroso homenageando aquela oficial de justiça, mas ela estava simplesmente fazendo o seu trabalho e por causa do seu trabalho. Então tá bom, vamos começar a homenagear então, por exemplo, os lixeiros ali, os garis, né, que passam catando os nossos lixos. Por que o STF não chama lá? Por que o STF não chama os policiais que sobem um morro lá na Barra da Tijuca, lá na Rocinha, no Complexo do Alemão e tomam um tiro? Por que o STF não chama lá também? Por que o STF não chama os professores quando os alunos estão batendo e xingando os professores nas salas de aula? Por que eles não chamam lá? Agora, um oficial de justiça que foi lá, cometeu aquele ato vergonhoso ali
dando uma intimação para uma pessoa que está cheia de aparelho ligado, dando 5 dias para se defender. Isso tudo é um teatro para mostrar para o Brasil e para fazer ali o ex-presidente Jair Bolsonaro passar vergonha. É só isso que eles queriam. Mais uma vez, uma atitude lamentável do seu ilustríssimo senhor Luiz Roberto Barroso, né? Que não é só presidente do STF, né? Mas segundo ele, né? Ele e mais a sua turma ali é que conseguiu vencer o bolsonarismo, né? Palavras dele, vencemos o bolsonarismo, né? Lamentável tudo isso. Agora, se você quer realmente combater esse tipo de coisa e nos ajudar, você pode fazer o seguinte, se inscrever aqui no canal. Se você se inscreve aqui, esse canal fica mais forte, nós podemos levar a verdade para mais pessoas. As eleições estão aí, pessoal. 2026, as eleições estão aí. Precisamos abrir os olhos das pessoas para que esse PT, esse Lula, comunismo e tudo isso que ele representa não perpetue no Brasil. Então, para isso eu te peço, se inscreva aqui no canal, verifique se você está inscrito aqui, pega o link desse vídeo, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp, vamos fazer um grande movimento. E eu quero que você coloque aqui também nos comentários, o que você achou dessa visita do Lula e da Janja ali na Rússia, na China? Será que isso é só um passeio ou realmente eles estão fazendo o papel de um primeiro comandante, né, do chefe da nação ali e de uma primeira dama? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Dá um like nesse vídeo e tamo junto.